Esse capítulo começa com a informação de que a família se muda para Santos, né? Então, com certeza que a mãe tem de que, de fato, o ex-deputado morreu, eles se mudam para Santos. Em Santos, eles vão morar na casa do avô Paiva, ou seja, do pai do ex-deputado, do falecido agora, acho que se sabe que é falecido ex-deputado Rubens Paiva. E a mãe assume uma postura de estar sofrendo muito com aquilo, de estar de luto, mas ela não se abre, ela não fala, não expõe isso para os filhos. Isso fala bastante sobre a personalidade dela, né? E aí em 74, lembra que ele é assassinado em 71, em 74 eles se mudam de Santos e aí eles se mudam para São Paulo. E tem uma parte muito importante desse capítulo em que a Eunice Paiva, a mãe do autor, a mãe do Marcelo, ela fala sobre o desaparecimento político, como isso é uma tática extremamente cruel, porque além de você pegar uma pessoa, tirá-la da sua casa, enfim, matar essa pessoa, desaparecer, ainda tem a família dessa pessoa, que fica sem saber o que aconteceu. Então ela fala sobre como que essa questão do desaparecimento, né, o desaparecido político, é uma coisa muito dolorosa para a família e como é uma tática que ela diz ser extremamente cruel. E aí ele avança no tempo e fala sobre as revelações da Comissão Nacional da Verdade em 2014, que começaram a descobrir o que realmente aconteceu com o ex-deputado Rubens Paiva. E a história foi a seguinte: o embaixador da Suíça ele foi sequestrado por um grupo de guerrilheiros contra o regime. E eles sequestraram o embaixador suíço, pediram um resgate, aquilo tudo, que era comum essa prática, outros embaixadores já haviam sido também sequestrados, e em troca do embaixador suíço, eles fazem, os guerrilheiros lá, os subversivos, fazem uma exigência de que 70 presos políticos fossem soltos em troca da vida do embaixador. Esse acordo é feito, o embaixador é libertado, esses 70 presos políticos são libertados e são mandados para o Chile. E a mãe de um deles, desses presos políticos, estavam lá exilados no Chile, ela foi até o Chile para visitá-los, para visitar o filho. E quando ela chegou lá, ela pegou cartas dessas pessoas, recolheu as cartas, trouxe para o Brasil. E é claro que essas pessoas não podiam ficar mandando cartas pelos correios, né? Porque o governo, obviamente, os militares iam segurar essas cartas, iam apreender essas cartas. Então, eles mandavam essas cartas com instruções de guerrilha ou com instruções pessoais e mandaram por meio dessa mulher. E aí o que ela fez? Ela colocou as cartas dentro da roupa, né? Para que no aeroporto, no avião e depois no aeroporto não fossem detectadas. E ela fez isso. E tudo certo, ela veio para o Brasil. Só que tinha um detalhe: havia um agente da ditadura infiltrado lá no meio desse grupo lá do Chile. E esse cara, o Cabo Anselmo, ele deu a informação para os militares aqui no Brasil. Então, quando essa mulher, a Cecília, que tinha ido lá ver o filho, ela chega, imediatamente ela é, segurada pelos militares, revistam essa mulher e descobrem ali o quê? As cartas. Só que uma das cartas estava endereçada, adivinha quem? Ao Rubens Paiva. Então lembra naquela cena de quando o telefone toca que se pergunta: aqui chegou uma encomenda do Chile para você, qual é o seu endereço mesmo? Eram os militares querendo confirmar onde é que morava o Rubens Paiva. Então isso agora a gente consegue fazer a conexão dos fatos. E aí sim eles vão à casa do Rubens Paiva e aí se desencadeia a prisão dele, que essa parte a gente já aprendeu no livro, como é que aconteceu. E aí essa mulher, ela é levada para o batalhão do exército, no mesmo lugar em que o Rubens está, e é ela que nos conta e conta para a Comissão da Verdade que ela escutou os gritos do ex-deputado sendo, né, enfim, torturado pelos militares ao som do Roberto Carlos com Jesus Cristo, eu estou aqui, vocês conhecem essa música, e também a música do Chico Buarque chamada Apesar de Você, o que é uma máxima ironia, já que Apesar de Você é uma música do Chico Buarque contra a ditadura, especificamente contra o presidente Médici, né? Então, assim, que coisa esdrúxula. E nesse capítulo aparece a mãe extremamente crítica em relação à postura desses militantes que estavam exilados, falando que eles eram extremamente amadores e responsáveis por terem feito um negócio desse, né? Mandando cartas aqui para o Brasil, sabendo que tinham correndo o risco das cartas serem apreendidas e colocando em risco pessoas aqui, inclusive o Rubens Paiva e a família dele. Então a mãe tem uma visão extremamente negativa dessas pessoas e critica abertamente para quem quisesse ouvir. Mas o Marcelo,
Rubens Paiva, o autor, ele tem uma visão um pouco mais branda. E ele relativiza isso falando sobre a condição psicológica dessas pessoas que foram levadas para o Chile. Por quê? Porque eles tinham sido presos aqui, estavam presos em condições submetidos a violências horrorosas aqui no Brasil, foram mandados para o Chile, em péssimas condições mentais, e essas pessoas sofreram muitos abusos. Então ele argumenta e ele defende e relativiza essa irresponsabilidade dessas pessoas, falando que eram pessoas que estavam numa situação muito precária. E ele até cita o fim trágico de muitas dessas pessoas que tiraram a própria vida, né, por conta dos traumas que sofreram nas prisões. E esse pessoal que foi para o Chile sofreu 2 vezes, né, porque quando eles vão ao Chile, o presidente era o Allende. E o Allende é derrubado também num golpe militar. Então, quem assume é o general Pinochet, e essas pessoas todas que estavam lá ficando asilo no Chile, foram presos lá ou tiveram que voltar fugido para cá.